Pessoas! Mais um vídeo dessa semana. Esse vídeo aqui é para o terceirão, Colégio Dinâmico, frente 2. Beleza, gente? Vamos lá. O vídeo de agora é sobre gases. Pergunta, o que são gases? Gases é aquilo que eu sinto quando eu como muito repolho? Também. O que é um gás? Primeira coisa, vamos definir o que é um gás. Um gás é o estado da matéria de maior energia e maior distância entre as moléculas. É importante deixar a definição aqui para a gente. Por quê, Ronaldo? Porque isso aqui vai nos ajudar com mais uma coisinha. A primeira coisinha que isso aqui vai nos ajudar é diferenciar um gás ideal de um gás real. Por quê? Essa distância entre as moléculas pode ou não gerar uma coisa chamada interações. O gás ideal é aquele que não apresenta interações. E o gás real vai apresentar somente fracas interações. Percebam que existe uma diferença entre não apresentar e entre fracas interações, tá? É importante distanciar esses dois para a gente conseguir entender. Junto com isso, o que a gente vai dar prosseguimento? O que é um gás? A gente já falou o que é um gás. Agora, como é que a gente estuda os gases? Pelas três variáveis dos gases. Quais são as três variáveis dos gases? Seriam elas pressão, volume e temperatura. E a gente tem que entender como que essas variáveis se comportam umas com as outras. Então, primeiro a gente tem que conhecer cada uma delas. Vamos lá. Pressão. O que é pressão? Pressão vai ser nossa variável que é relacionada à força. Por quê, Ronaldo? Porque pela física, pressão é força sobre área. E daqui eu vou tirar uma coisinha interessante. Quem sabe que massa vezes aceleração é força sobre área. Isso é minha pressão. Se eu tenho massa, aqui eu já vou tirar só uma observaçãozinha. Uma observação bem rápida que eu quero que vocês prestem atenção. Que se eu tenho massa, eu tenho quantidade de matéria. Aqui eu vou falar de mol. Mas não é para agora, é só para que você já perceba que existe esse gancho. Beleza? É muito comum para a gente medir pressão em newton por metro quadrado, famoso Pascal. Mas para nós na química é mais comum medi-la em milímetros de mercúrio ou medi-la em atmosferas. E lembrar que uma atmosfera ou um ATM são 760 milímetros de mercúrio. Ronaldo, tem somente as unidades de área, de pressão? Não, existem outras. Só que as mais utilizadas são essas, para nós principalmente. Eu tenho volume. O volume é nossa ideia de espaço. Espaço, só tem que lembrar que o volume é a altura vezes a área. Prestem atenção que a área se aparece aqui novamente, tá bom? E aí eu lembrar que as unidades mais comuns de volume é centímetro cúbico, metro cúbico, litros e suas variáveis. Por isso, para nós é importantérrimo lembrar que 1 metro cúbico são 1000 litros, 1 decímetro cúbico são 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Essas conversões são importantes, além das outras conversões que a matemática cansou de trabalhar com vocês.
E para variar nossa finalização por esse momento, a temperatura. A temperatura, ela é a agitação. Ela vai determinar para a gente quão agitado está a partícula, está o gás. E aí esse gás ele pode ser medido principalmente em graus Celsius ou Kelvin. Atenção, não é grau Kelvin, é só Kelvin, porque Kelvin é uma unidade absoluta, é uma unidade linear. Isso tem uma importância para a gente, principalmente no que nós falamos de conversão, onde eu sei que Kelvin é igual a Celsius mais 273. E lembrar que todo o cálculo que nós vamos fazer aqui, diferente da termodinâmica lá da física, aqui nós vamos trabalhar sempre com Kelvin, nunca com graus Celsius, certo? Por quê? Porque nós usamos unidades escalares, não graduadas, ok? E aí, mantendo esse padrão, vou arrumar minhas folhas aqui, vamos lá? A gente falou de gases, como é que eles se relacionam, e eu te falei, a gente tem que saber como que essas grandezas se interferem. Lembra que eu mostrei aqui atrás de pressão e volume? Olha aqui, ó, um divide a área, o outro multiplica a área. Bom, eu tenho que intercalar que isso vai afetar o meu estudo. Então, eu vou ter as relações entre as grandezas. Quais são as relações entre as grandezas, Ronaldo? Eu tenho que parar para pensar como que cada uma delas é vista. Por exemplo, pressão e volume. Pressão e volume. Como é que eu vou analisar pressão e volume? Simples. Se um divide a área e o outro multiplica a área, eu posso afirmar que eles são inversamente proporcionais. Pois quanto mais pressão eu tiver, menos volume eu vou ter. Ou seja, quanto mais volume eu tiver, menos pressão eu vou ter. Por isso que a gente acaba escrevendo que pressão é 1 sobre o volume. E essa aqui é a relação de grandeza entre eles. O outro seria volume e temperatura. Vamos imaginar? Se eu esquento mais, eu vou estar agitando as partículas. Ela ocupa mais espaço. Se eu ocupo mais espaço, eu tenho mais volume. Por isso eu falo que elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu vou falar que volume é proporcional à temperatura. Esse alfazinho aqui significa proporcional, gente. E, não menos importante, eu tenho que temperatura e pressão. Vamos lá. Se eu tenho mais temperatura, eu tenho mais energia. Se eu tenho mais energia, eu tenho mais força. Ou seja, eu posso afirmar que eles também são diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, eu vou chegar à conclusão que pressão é proporcional à temperatura. Tenho as minhas 3 relações. Ou seja, isso aqui vai me dar a relação geral Lembra que eu falei do número de mols? Eu consigo dessas 3 aqui extrair o seguinte, que eu posso pegar o pressão, o volume e a temperatura, que é proporcional ao que? A quantidade de matéria. Essa aqui é a relação geral. Olha como é que eu como é que eu sei disso? Daqui, ó, eu posso passar isso aqui dividindo pressão, esse aqui está dividindo, passa multiplicando, é proporcional a uma constante, que 1 é uma constante. Aqui, ó, o volume vai dividir a temperatura proporcional a uma constante, e daqui,
pressão vai dividir a temperatura proporcional a uma constante. Percebem isso daqui? Isso se configura aqui, ó. Temperatura sempre dividindo, pressão multiplicando o volume. E essa relação geral vai me dar uma outra análise, que é a análise das transformações gasosas. Como é que eu vou fazer essas transformações gasosas? Simples, vem comigo. Vamos analisar duas situações. Eu tenho o gás em uma situação, em Jataí, por exemplo, ele vai ocupar o volume dependendo da temperatura de Jataí. Isso aqui é proporcional a uma constante, certo? Esse mesmo gás está com uma constante, ele vai ser proporcional à pressão dos Alpes suíços, o volume que ele vai ocupar nos Alpes suíços definido pela temperatura dos Alpes suíços. Só que essas constantes são iguais. Se essas constantes são iguais, eu consigo falar que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. E essa daqui, gente, é a equação geral dos gases. Essa é a equação geral dos gases. Ronaldo, ela deveria ser o final? Não, eu gosto de começar por ela. Por quê? Porque agora eu começo a brincar. Por exemplo, se eu tiver uma condição específica onde as temperaturas são iguais, ou seja, uma condição isotérmica. Uma condição isotérmica, ou seja, a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Se a temperatura 1 é igual à temperatura 2, ou seja, se eu tenho P1 V1 sobre T1, que é igual a P2 V2 sobre T2, se T1 é igual a T2, eu posso cancelar T1 com T2. E eu vou chegar aonde? Eu chego que P1 V1 é igual a P2 V2. Isso é uma isoterma. Eu posso ter a condição onde as pressões sejam idênticas, ou seja, eu vou chamar de isobárica. Na isobárica, ou seja, P1 é igual a P2. Ou seja, se eu tenho P1 V1 sobre T1, isso aqui é igual a P2 V2 sobre T2. Se P1 é igual a P2, ou seja, corta esse com esse, o que me sobra? V1 T1, que é igual a V2 T2. Ou seja, essa aqui é a equação que eu vou utilizar para a transformação isobárica. E, para finalizar, não menos importante, igual e obstante, eu tenho a transformação isocórica, também chamada de isométrica, ou também chamada de isovolumétrica. Lembra que eu vou botar aqui embaixo, porque ela é maiorzinha? Eu tenho esses 3 nomes para chamar ela, tá? Ou seja, é quando o V1 é igual a V2. Ou seja, ela segue o mesmo padrão. Se eu tenho P1 V1 sobre T1, que é igual a P2 V2 sobre T2, V1 é igual a V2, ou seja, cancela esse com esse. Vamos chegar em que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Percebeu que nós temos aqui 3 equações, e essas 3 equações, elas têm somente 2 variáveis? Essas 2 variáveis vão me permitir estudar os gráficos de transformação gasosas. Ronaldo, que gráficos são esses? É o gráfico de cada transformação.
como a gente acabou de ver, eu tenho gráfico de uma isoterma, ou uma isotérmica. Como é que eu identifico uma isoterma? Primeiro, pelo gráfico. A isotérmica é aquela equação, vamos puxar aqui de novo, ó. Uma equação de pressão por volume, porque só tem pressão e volume. Então, se eu montar o gráfico, vai ser um gráfico de pressão e volume. E pressão e volume são inversamente proporcionais. Quanto maior a pressão, menor o volume. Maior o volume, menor a pressão. Então, ele é um gráfico que vai ter essa curvinha aqui, uma curva característica de uma isoterma. Se eu tiver uma isobárica, o que é isobárica mesmo? Vamos colocar aqui só para a gente não perder. Isotérmica, temperatura constante. Beleza? E a isobárica, pressão constante. Se a pressão é constante, volta para cá, ó. Voltando, pressão é constante, só tem o volume e temperatura. Tomem cuidado com esse gráfico, que esses gráficos aqui, ele é o único que vai apresentar essa forma para você, tá? Ele é o único gráfico, faltou os eixos, que ele vai se apresentar como uma reta. Tá? Toma cuidado com isso aqui, só para você prestar atenção. E o último é o gráfico da isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica, você pode chamar como você quiser, que é onde o volume é uma constante. Se o volume é constante, se eu sei que o volume é constante, vamos voltar aqui, ó. Pressão e temperatura. Ou seja, gráfico de pressão e temperatura. E quanto maior a pressão, maior a minha temperatura. Por isso que o gráfico vai seguir essa barriguinha aqui. Eu identifico os três gráficos pelas três organizações. E eu tenho um último gráfico que eu tenho que prestar atenção nele, olhar bem para ele, que é chamado gráfico de ponto triplo. Quando a gente combina esse estudo aqui, eu vou chegar num gráfico específico, vou até colocar ele de outra cor. Não, vou colocar ele da mesma cor, para manter padrão. Olha, esse é um gráfico de pressão e temperatura, como se fosse uma isométrica, só que ele vai aparecer assim para a gente, ó. Tá vendo? Ele aparece esse ponto aqui. E aparece essa interseção aqui para a gente, ó. Essa interseção da pressão tripla e temperatura tripla. Esse é o meu ponto triplo. Ronaldo, o que é o ponto triplo? O ponto triplo vai ser a parte onde, inicialmente aqui, ó, alta pressão, baixa temperatura. O que eu vou ter nesse intervalo aqui, ó? Alta pressão e baixa temperatura. O estado sólido. Baixa pressão, alta temperatura, estado gasoso. E o meio intermédio, esse aqui é o estado líquido. Esse ponto triplo, o que é o ponto triplo? É um ponto de coexistência das três fases. Procurem por aí, vocês vão achar vários vídeos mostrando a aplicação desse ponto triplo. Beleza? Ronaldo, como isso é cobrado de mim? Você analisar ou identificar o estado nos pontos que ele te dá, ele vai te dar pontos no gráfico que você vai substituir aqui dentro e localizar, ou mesmo você só bater o olho e saber quais são os estados por cada quadrante do gráfico. Beleza? Meu coração bate por vocês. Tio Rô te ama. Até a próxima aula. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.